Olá, pessoal. Mais um dia, Petito. Mais um episódio aí. Qual que nós estamos, Marcela? 8º episódio do Frequency Cast. E hoje a gente vai estar num bate-papo bem legal, né, Petito? Vai com pessoa amiga, né? Uma pessoa querida pela Hoje gente, vocês né? vão conhecer um pouquinho. Primeiramente, eu me chamo Marcela. Eu sou o Petito. E hoje quem está com a gente aqui é um especialista de músculo esquelético. É um médico radiologista. Eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho. Doutor Toqueton. Alexandre Toqueton. Alexandre Toqueton. Ele está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E vamos aí para um bate-papo legal. Vamos A gente aí fica honrada. conversar um pouco aí sobre a radiologia no dia a dia, né? E você, doutor? Você começou como essa carreira de radiologista? Começou quantos anos lá atrás? Quantos anos de experiência? Já tem um tempinho, né? Na faculdade eu entrei pensando em fazer psiquiatria. Psiquiatria? Nossa. Mas não tinha noção de nada, porque na É. verdade quando a gente entra na faculdade, a gente é bem inocente, ainda não tem noção das especialidades. Com o tempo eu passei a conviver com um amigo meu que o pai era radiologista. E até então eu não conhecia a radiologia. Quando eu passei a conviver com esse amigo meu, o Marcelo, conviver também um pouco com o pai dele, acabei me apaixonando pela especialidade. Falei, é isso aí que eu quero. A Realmente eu radiologia, descobri né? que meu pai brincava comigo que não sabia se eu nasci para radiologia ou a radiologia nasceu para mim. Então eu me encontrei na especialidade e hoje eu sou muito feliz. Que E você legal. sempre quis fazer medicina? Sempre. Quando criança, a gente sempre quer ser jogador de futebol, antes de tudo, né? O Petito sabe que eu fui um craque de futebol. E modéstia à parte, é um excelente canhoto, né? Um grande jogador. A minha primeira profissão era ser jogador de futebol, mas logo passou essa ideia e eu sempre quis ser médico. E faz quantos anos já? Eu me formei em 89 pela Faculdade de Medicina de Marília. De Marília? Marília, tá. E aí você fez uma especialização em músculo esquelético, né? Eu fiz 3 anos de radiologia, né? 2 anos em São José do Rio Preto, no Instituto de Radiodiagnóstico. E em 92 eu fui para São Paulo, na Beneficência Portuguesa, fazer especialização em tomografia e ressonância. Nossa. E a pós-graduação em músculo veio depois de um tempo. Quando eu me formei radiologista, em princípio, não era muito comum ter subespecialidades. Isso foi, com o passar do tempo, isso foi crescendo. Daí que eu senti a necessidade de voltar a estudar, optar por uma subespecialidade e acabei fazendo músculo. E agora você está trabalhando em quais hospitais? Minha agenda é bem complicada. Acho que os A médicos... agenda do radiologista é bem, né? Geralmente O eles não foco do trabalham no radiologista celular. mudou muito hoje em dia, né? Você consegue trabalhar na casa agora também? Não consegue laudar exame na casa? Consigo. Hoje eu trabalho no Hospital da Unimed, no IDS. Eu tenho uma clínica em Salto que chama Alus e sou responsável pelo serviço da Santa Casa de Porto Feliz. Certo. Você é responsável lá da Santa Casa de Porto Feliz. Lá você, geralmente você toma conta do que lá? Do raio-x e da tomografia computadorizada. Ah, lá tem tomografia também. Sim. Na verdade, hoje eu estou como coordenador, né? Sim. Eu laudo menos do que eu laudava antigamente. Tem um grupo de pessoas que trabalham lá e eu fico meio que por trás, nos bastidores, coordenando o serviço. Que às vezes acaba sendo bem mais trabalhoso do que laudar, né? A parte de Muito, coordenação muito. é mais... É uma Sim. parte muito chata, que é muitos problemas, né? Tem que resolver. Eu tinha um professor meu que falava que o ser humano é uma experiência que ainda não deu certo. Mas acho que... Está a caminho de dar certo, mas ainda não deu certo. Então, em função disso, eu levo isso para mim e realmente gerenciar pessoas não é fácil. Às vezes é mais fácil você trabalhar como médico, laudando, bem Sim. mais fácil. Como eu não faço mais ultrassonografia, como eu já disse anteriormente, com o tempo houve a necessidade de você subespecializar. Sim. E hoje o radiologista é muito difícil ele fazer todas as áreas, né? Fazer raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, mamografia. É muita coisa pra muita cabeça, coisa, né? Muita coisa. Então eu deixei o ultrassom de lado e passei a só laudar, né? Faço mais tomografia, ressonância e o raio-x também. Então eu não tenho tanto esse contato com o paciente. Sim, Mas sim. eu gosto muito do que eu faço. Eu sou apaixonado pela minha profissão. Você lauda mais exames de músculo esquelético, tanto da tomografia quanto da ressonância? Eu
procuro focar mais em músculo esquelético hoje. Sim. Mas ainda faço bastante radiologia geral, né? Entendi. Principalmente na Unimed, que ainda a gente está tentando caminhar para subespecialização, né? Para cada médico que tem a sua Fazer um devida grupo, né? Entendi. Grupo de músculo, grupo de medicina interna. Como eu fiz a especialização em São Paulo em tomografia computadorizada, fiquei um ano vendo tomografia, vi bastante tomografia. Eu me sinto seguro em laudar várias áreas na tomografia. Entendi. A ressonância é um pouco diferente. Na radiologia, na parte de laudo, ele é meio dividido, né? Tem o músculo esquelético, tem a neuro e a parte de Medicina interna. medicina interna, né? Quando fala em músculo esquelético, o que abrange mais aí? Exames de quê? Mais articulações? Sim, mais articulações. Existe uma briga, no bom sentido, né? Entre os neuros e os músculos para decidir quem vai fazer coluna. Que é um grande volume, né? É um volume grande de exames. Mas o pessoal do músculo acaba fazendo mais coluna também. Então, são as articulações, membros superiores, membros inferiores e assim por diante. Certo. Não, é muito legal, né? Essa E tem um parte exame mais difícil, assim, que você acha de laudar, de músculo esquelético? Não, acho que não. Não? Eu acredito que difícil não deve ser. Eu acho que as patologias que são mais complicadas, Sim, né? sem dúvida. Acho que é buscar isso aí, né? Hoje em dia o pessoal tem como uma ferramenta importante, né, os exames complementares, né, os exames de imagem. Então, cada vez mais você é solicitado para decidir as condutas. Isso é que talvez pese mais, né? Independente da área que você está estudando, você sempre tem que fazer o seu melhor, fazer bem feito para poder ajudar o médico solicitante, né? É que quando o paciente ele já tem uma patologia e ele vai lá e não leva nada de exame anterior, fica mais difícil para você definir, né? Sem dúvida. A gente brinca, né, que para nós é muito importante o médico que solicitou o exame fazer uma hipótese diagnóstica, porque o exame, o próprio nome já diz, é complementar, né? Sim, Quer dizer, o paciente já deve ter passado pelo médico que fez a história clínica, Sim. o exame físico e ele suspeita de uma patologia. Daí, a partir disso, ele vai pedir os exames complementares com uma hipótese diagnóstica já formulada. Às Pra vezes dar um não norte pro radiologista, sem dúvida. né? Para nós é super importante a história e os exames anteriores, é óbvio. Eu tinha um professor meu que lá em São Paulo ele falava que muitas das vezes o diagnóstico já está nos exames anteriores. Sim. Então é importante você, sempre que for fazer o seu exame, levar os exames já feitos, principalmente relacionado à região que você vai se submeter ao estudo. E muitas das vezes, né? Às vezes vem pedido médico errado, vem sem hipótese diagnóstica, sem CID, sem nada. Sem pós-diagnóstico é comum. É bastante, E né? pedido errado também, né? Também. Vai assim, quando... E a letra do médico, eu sou médico, né? Mas o médico, por natureza, já tem uma letra bonita, né? Isso aí, ó, o que você vai ganhando, assim, experiência, com o passar do tempo, você começa a conhecer esse médico, né? Então, assim, várias vezes você pega o viu mesmo aquela pedido, mesma letra. aí você já começa já a entender mais esse pedido, Mas né? você não deixa de ter uma surpresa todos os dias. Diariamente, Diariamente, né? você Diariamente tem uma... surpresas aí com os pedidos médicos. E hoje eu vejo, assim, o radiologista, ele está interagindo muito mais em questão de acompanhamento de exames, ele está interagindo mais com o médico solicitante. Eu vejo que muitos radiologistas já ligam, então tem direto contato com o médico que solicita o exame. Isso aí ajuda bastante. Nossa, é para fundamental, vocês. fundamental É. esse contato com o médico solicitante para a gente poder... A gente tem que pensar no paciente. Sim, Nossa função é servir o paciente. Então, quanto mais informações nós tivermos, mais contato com o médico solicitante, a gente vai poder chegar no diagnóstico final correto, que é o mais importante de tudo nessa cadeia toda. Quer dizer, o paciente é o mais importante. Quer dizer, a nossa função é servir o paciente. Sim. E você percebeu que houve uma mudança desde que você começou lá atrás até agora? Porque agora a gente tem uma tecnologia maior, você tem um monitor melhor para poder laudar, a qualidade dos exames Mais mudou. imagens, né? Antigamente a gente fazia cortes bem... Mais Era um grossos. corte espaço, um espaço, né? Corte espaço. Hoje não. A gente perde... Não existe mais gap, né? Não existe mais espaçamento entre imagens, Sem né? dúvida. A radiologia, com certeza, foi uma das especialidades que mais evoluiu
nos últimos tempos, sem dúvida Sim. nenhuma. Isso aí, de quando eu comecei até hoje, a evolução foi brutal. Até por causa disso que a gente não consegue fazer todas as subespecialidades. Certo. Quer dizer, eu fazer ultrassom hoje é inconcebível. É. Quer dizer, não tem como, porque a tecnologia evoluiu muito. Os aparelhos, Os né? aparelhos, a qualidade da imagem, sem dúvida nenhuma, melhorou muito. Tem. E às vezes também um exame tem muita qualidade, às vezes até essa muita qualidade pode mostrar coisas que às vezes nem é a patologia também. Com certeza, com certeza. Daí os seus olhos vai mudando também, A gente né, se com depara com situações diferentes todos os dias. Você está olhando uma glândula, você vê que a alteração está na coluna e assim por diante. É, que às vezes pode ocorrer na ressonância, não sei, na tomografia, às vezes tem artefatos que modifica ali a anatomia, né? Dá um brilhinho maior, uma sobreposição que às vezes confunde. Até a gente que está fazendo exame, às vezes fica meio assim, deixa eu fazer de novo essa imagem para me ver se... Você fica preocupado, né? para ver se muda. E tem essa questão também, né? Com certeza. Você sabe disso. Você, como uma grande tecnóloga na área de ressonância, sabe que todos os dias a gente se surpreende com as imagens, né? E você, com os técnicos biomédicos, como você costuma trabalhar a interação? Mudou muito, né? De quando eu comecei até hoje, o mundo mudou, na verdade, Sim. né? O relacionamento mudou entre as pessoas, né? Hoje a gente tem que trabalhar em conjunto, diariamente. Claro que com alguns você tem mais liberdade, brinca mais. O Sim. Petito eu conheço desde que ele chegou aqui em Sorocaba. Ele novo. tinha cabelo quando ele chegou aqui. Eu não lembro disso. Tinha pescoço e tinha cabelo. Ele chegou numa caixinha, a gente dava comidinha pra ele. Mas daqui a pouco ele vai voltar a ter pescoço. Em 97, 96, 97, mais ou menos, acho que eu conheci você lá pra... Já tem bem um no tempo, começo, né? já. Não, Então, no centro no médico. centro A gente se médico. conheceu no centro médico. Toquetão, eu aprendi muito com o Toquetão, né? Assim, com todo esse jeito irreverente dele, é um ótimo professor, né? Então, Mas assim, então, a interação é importantíssima, né? Às vezes a gente perde a cabeça, fica estressado, porque os médicos também são seres humanos, né? Tem dia que você brigou com a mulher, a criança deu trabalho, você tá diferente, mas a partir do momento que você entra na clínica ou no hospital, você tem que respirar fundo, contar até 10 e é o que eu falei, pensar no paciente que você vai atender. Isso é o mais importante. É que às vezes você quer pegar aquele exame e ver o que você quer. É que geralmente a gente tem que pensar um pouquinho olhando pelos seus olhos. Sem dúvida. Porque assim, às vezes eu faço um exame, chega pra você, como que eu vou laudar isso daqui, Sem condições. Então, assim, você fica bravo, né? Mas por quê? Você quer um melhor para o paciente e você não tá com uma geralmente qualidade. todo mundo sai de casa pensando o melhor, né? Você sempre quer o melhor de tudo. Você quer o melhor do exame, você quer o melhor do dia, você quer o melhor de todas as coisas. E não é bem assim na radiologia, né? Então, assim, existem os percalços, né? Os problemas. Um movimento, o paciente... O próprio paciente, às vezes é dia ele difícil não tá bem, nesse dia ele tá com tosse, resolveu ir fazer um exame. E isso aí gera problemas pro exame. Então, assim, a gente quer entregar, às vezes, o melhor exame e não chega ao melhor exame. Então, assim... Mas como que o médico radiologista lida com esses problemas? A gente tem assim? vontade de matar, né? Os tecnólogos, os biomédicos, os técnicos. A vontade é ir lá e estrangular. Alguns a gente até pode fazer, porque tem liberdade, né? Não matar, óbvio, Não, mas lógico, estrangular, né? Fala em Mas, matar, né? bem matar no senso lato. É que quem você tem liberdade, você vai lá e chama atenção. Eu acho que assim... Você tem que cobrar as pessoas que têm condições de serem cobradas, né? Muitas dessas cobranças são pessoas que têm condições de oferecer mais. Por isso que a gente vai até elas e pede para fazer isso ou aquilo em determinados exames. Eu tento passar o máximo que eu sei para todo mundo. Eu não tenho segredos em relação à radiologia. Eu gosto de passar o que eu sei para as pessoas que estão ao meu redor. E se as pessoas correspondem, daí é mais fácil você ter um relacionamento de amizade e poder crescer junto. Porque eu também aprendo muito com vocês. Eu não sou o professor e ponto final. Eu também sou aluno.
ouço muito. Eu uma vez me surpreendi com a Marcela, a primeira vez que eu conversei com ela, a gente estava montando os protocolos lá no Hospital da Unimed e pedi para ela trazer, ela além de trazer os protocolos definidos, ela trazia como é que devia ser feito o sagital, o coronal, o axial. Isso me surpreendeu muito, quer dizer, só aí ela me conquistou, quer dizer, Sim. o algo mais que vocês passam pra gente também é importante, sem dúvida nenhuma. E vocês estão ali na beira do paciente, do aparelho, e muitas das vezes a gente não consegue ficar todo o tempo ali, né? O Sim. nosso dia a dia é laudar, então às vezes você está na sala de laudo e não está na sala do comando. Quer dizer, é importantíssimo O ter profissional que realiza o exame, ele geralmente é o olho do médico, né? Então, Sim. o que ele É a vê, extensão, provavelmente né? vai ver. Lógico que não é 100%. O médico tem Se tem dúvida, tem que ter interação, né? know-how, um conhecimento maior É sobre essa fundamental, área. Sim. fundamental um sistema funcionar em ordem, né? Desde o médico solicitante, o paciente, Enfermagem. a abordagem pela recepção do serviço também é importantíssimo. A entrada, colher a história, a enfermagem, como ela vai funcionar uma veia e assim É por uma diante. engrenagem, né? Todo uma mundo, engrenagem. né? Precisa todos os Precisa ser profissionais. uniforme, Aham. senão a coisa desanda no É que meio se- do caminho. Se a recepcionista já atende mal esse paciente, ele já vai estar inseguro, já vai lá no começo e tudo vai dar errado até o fim, né? Ah, E a nossa área é uma área diferente, né? É. Porque você vai ao médico porque você não está bem. Sim. Se você estivesse bem, você estava indo no restaurante, passear, viajar. sim, sim. Ou seja, todo mundo que está envolvido, da faxineira ao presidente do sistema, tem que estar envolvido com o processo, que é Sim. atender bem o paciente. Porque ele já não está normal quando ele está procurando a gente, né? Isso é fundamental, né? Não, nessa parte é bem específico que as coisas fluam, né? Todo mundo esteja Não, esteja ligado nessa alinhado, parte, né? alinhado. A equipe multifuncional, ela funcione, né? Todas as áreas. Eu mesmo, eu aprendi muito. Quando eu comecei, não tinha ninguém. Então, assim, lá no IDS, eu comecei em Itapetininga. Era o Dr. Cláudio Miranda, o Dr. Reinaldo, vários médicos do IDS. Eu fazia exame, ia falar com o médico, porque assim, eu não tinha alguém para me ajudar, uma experiência. Então, eles falavam, você fez certo, fez errado, ó, você pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Então, assim, os médicos radiologistas, eles ensinam muito a gente a aprender o conhecimento tanto da parte Da prática anatomia, da e patologia. patologia, Porque a né? partir do momento que a gente aprende anatomia, qualquer coisa de diferente lá é uma patologia. É. Eu posso não saber que tipo de patologia é, mas eu vou lá fuçar depois desse Mas laudo. você sabe que está diferente, né? É, e depois eu tenho mania de olhar laudo. Eu vou olhar, essa daí, ó. Daí, quando eu ver a próxima lesão idêntica a essa, eu vou saber, eu acho que é aquilo lá, É uma entendeu? forma de aprender, né? É, Sem é dúvida. olhando- O profissional antigo fazia isso aí, né? Na parte isso aí. Eu também Você tinha mostrou pra muito, mim, você guardava imagem, eu guardava imagens e guardava o laudo. Então, assim, no começo, quem aprendeu tomografia, ressonância, andava com uma caixa de filme com várias coisas, assim. Era todo o material que tinha ali. Atrás, os bancos e Dos- trás dos dos carros carros, eram você cheios andava de artigos, Artigo, filmes, andava com exames. livros, essas coisas tudo. Hoje não. Era hoje, comum. Hoje o celular Hoje em dia tira tem tudo tudo isso aí, né? no celular. Isso mudou muito, né? Questão técnica, posicionamento, tem tudo. Hoje em dia, a pessoa que fala, eu não sei fazer um planejamento, um exemplo de mão, de raio-x, um exemplo. Não tem como. Tem tudo. Tem Eu tudo acho que lá. em todas as profissões, as pessoas que vão se destacar, elas têm que ser proativas, né? Sim, buscar. Elas têm que ir atrás, né? Do céu é só chuva e olhe lá hoje em dia, né? Sorocaba é difícil. Então você tem que ir atrás, tem que buscar. As informações são muito mais fáceis de serem conseguidas hoje em dia, né? Para nós, na parte da radiologia, a gente sempre está vendo coisas novas. Isso aí para os médicos. Existem também. Vocês fazem várias especializações, cursos, né? Hoje em dia tem bastante, está mudando bastante a parte Todos os anos a gente está frequentando congressos. Eu acho que uma qualidade, né? Um ponto positivo da radiologia é trabalhar em grupo. Positivo e negativo, né? Mas a parte positiva é você poder se reunir com alguns colegas que também fazem a mesma especialidade ou subespecialidade e poder discutir os casos. Alguém sempre tem algo mais para oferecer e falar, eu vi um caso desse parecido, vai por esse caminho, ou então, esse caminho que você está indo não é bem isso.
Então é importante você poder discutir os casos com os colegas, sem Claro. dúvida nenhuma. Que muito legal, né? Ontem no hospital a gente pegou um caso diferente, né? De até injetar contraste, isso aí, né? É, Isso aí a gente teve que fazer uma reuniãozinha É, lá entre nós para entre decidir como é que seria a conduta enfermeiros, mais correta. tecnólogos, gestor, médico, tudo para resolver como que vamos injetar esse contraste, né? No final deu tudo certo, né? São Isso aí coisas que acontecem no dia a dia, no dia a né? dia, por isso que E eu falo. é, A interação do radiologista dentro da imagem é importante para ajudar na conduta, né? Às Sim. vezes você precisa. Mas ontem foi um exemplo bem prático que todo mundo, pelo menos quando eu estou trabalhando, eu acho que a equipe tem que ter liberdade para poder opinar. sim, Tudo bem, eu sou um médico, sou eu que vou decidir o final, mas a partir do momento que eu ouço todo mundo, porque eu também não sou dono da verdade em todos os momentos, né? A gente tem que ter a consciência de poder ouvir os colegas que também não são médicos para a Sim. gente poder, enfim, fazer o melhor pro paciente. Por isso que é importante, né? Os tecnólogos, biomédicos que está começando agora, que a gente tem um probleminha nessa nova geração, né? Às vezes você vai falar, eu vi uma pessoa fazendo um exame errado, você vai falar para tentar ajudar ela a ela melhorar. Não aceita. Entendeu? Então, assim, infelizmente tem pessoas que às vezes você mesmo vai falar, ouve, mas escuta por aqui, solta por aqui. Mas por orgulho, esquece que, na verdade, independente do status alto que você esteja, tudo agrega, né? Tudo Sim. agrega. E tudo é crescimento. Você vai sempre melhorar como pessoa e como profissional, ouvindo e crescendo junto, né? Que eu acho que na parte do dia a dia, quem pega todos os problemas é o profissional que está com o paciente, né? Sim. O médico ele tem uma noção, mas ainda eu acredito que nem todos tenham esse conhecimento de como que é, às vezes, lidar com um paciente agitado, isso aí tudo assim, a gente consegue passar para eles, né? Tanto é que quando você adquire um exame, isso aí você deixa uma nota, né? Que a gente fala, paciente confuso, Sim. não colaborativo. E às vezes acaba se tornando meio que para todos, né? Paciente e o médico fica louco, né? Porra, ninguém colabora nesse hospital, nessa clínica ou coisa desse tipo, né? Mas a gente manda um exame e o médico, com todos os problemas, ele consegue fazer um diagnóstico Dependendo, Próximo né? do correto. próximo do correto, né? Porque é difícil, né? Eu acho que assim, todos os profissionais, independente da área que atuam dentro da saúde, tem que ter o envolvimento. Isso é fundamental. Tem que querer fazer o melhor. Isso é fundamental. É o que eu falei, desde a recepcionista, cada um tem a sua função e a sua função é importante dentro daquele momento ali. A recepcionista tem que tratar muito bem, o acolhimento tem que tratar muito bem. As Cada um informações têm fazendo que a vir sua certas, parte, né? sem dúvida. E tratar bem o ser humano. Ali é um ser humano que está ali, Sim. né? É um ser humano que está ali dependendo da sua atuação, seja a qual for. É óbvio que o diagnóstico é fundamental, mas todos Sim. têm que colaborar, todos têm que trabalhar de uma forma conjunta em prol do paciente. É que muitos, né, não conhecem como é o exame, já chega assustado, né? Até porque hoje são vários exames, né? Muitos. Muitos exames. E os exames, a ideia que todos nós temos que levar é que os exames são complementares. Um complemento. Tomografia é melhor que ressonância? Não. Ressonância é melhor que tomografia? Não. Ultrassom é pior do que... Não. São exames complementares que funcionam para determinadas patologias de uma forma mais direta, melhor, né, para fazer o diagnóstico. Começamos, né, geralmente o primeiro exame é um raio-x, Raio-x. né? E do raio-x você dá um norte para os exames que vão vir consequentemente de acordo com as patologias que vão aparecendo. É igual onde a gente trabalha. Um paciente ganha todos os exames, né? Ele ganha todos. Tem que fechar com 5 exames. E a imagem, hoje, quando você fala em setor de imagem, tá vindo muito várias, como que posso falar, de normas, né? Normativas. Então, assim, hoje para você tocar um serviço de imagem, existem várias normativas, né? Então, você tem que seguir vários critérios, São várias as acreditações, né? Então, assim, não é só chamar esse cliente, né? Então, você chama, confere nome, vê isso aí. E para a parte de imagem, o médico radiologista também segue
normas também Sem dúvida, sem dúvida. Os processos, né? São os famosos processos que a gente tem que seguir hoje. O final é pensando na segurança do paciente, né? Todas essas acreditações vieram pensando na segurança do paciente. São barreiras, né? São processos que você tem que seguir para não poder trazer problemas com os pacientes. A geração mais antiga, como a minha, tem um pouco de dificuldade de lidar com essas acreditações. Mas eu acho que veio para ficar, é uma vibe aí que todo mundo tem que entrar, né? E o final é o paciente, é a segurança do paciente. Acho que se você tiver essa consciência, você sofre menos. Claro que antigamente a gente fazia de uma forma mais tranquila, sem tantas regras, né? Mas hoje o mundo é assim, né? O mundo mudou. Então a gente tem que se adaptar, porque senão você não vive nesse mundo. Antigamente o sistema de serviço de radiologia não tinham tantos profissionais interagindo. Hoje já não. Hoje você já trabalha com vários, né? A gente trabalhava sozinho, né? Vocês a gente não os tinha técnicos, tecnólogos funcionavam veia, né? Isso era e não era errado, né? Era o sistema era assim. Hoje em dia é inaceitável que você não trabalha tenha com fono, físio, enfermagem, técnicos, enfermeiro, enfermagem. A gente técnicos. opera o equipamento só agora. Hoje tem que ter um enfermeiro responsável do setor, tem que ter outros técnicos. O gestor de imagem, o gestor do médico. É o sistema. É bom porque mais empregos, né? Sim. Muito melhor porque mais empregos. E ajuda a gente também a melhorar a qualidade da abordagem, né? Uma triagem melhor. Imagina igual a gente. Vou fazer ressonância. O equipamento hoje em dia, o tempo é bem mais rápido para fazer o exame. Eu vou abordar esse paciente, eu vou triar ele, trocar o paciente, fazer o exame. Então, assim, é mais corrida e eu não dou mais atenção para o paciente. Às vezes pode passar alguma coisinha, até na qualidade do exame ia prejudicar também, eu acho. Então, esses profissionais vieram para agregar e muito, né? Sim. E aí, doutor Alexandre Toqueton, me conta aí como que é essa coisa aí de trabalhar. Fala aí um pouquinho mais aí da rotina. Dessa rotina aí, que Tá bom, acordar cedo. Acordar cedo hoje. Agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, agradecer as pessoas que estão perto de você, a família maravilhosa que a gente tem, né? Esposa, filhos, pais, irmãos, amigos. E sair de casa com o pé direito e pensando em fazer o melhor para o paciente. Direcionar para o serviço que você vai trabalhar. Muitos dos quais têm a digitadora do lado para poder te auxiliar. Sim. Abrir o teu diretório, saber quantos exames tem para você laudar e quantos são urgentes, os mais urgentes, e sentar e laudar. Você nem ficou, se você ficar olhando a lista lá, não dá um desespero? Você prefere... Você chora. Mas também, né? Quanto mais você tem, mais você ganha. Isso é verdade. Mas hoje em dia o volume é grande, né, de trabalho para todos nós, né? Tanto para quem faz o exame, para quem lauda, o volume é muito grande. Então a gente tem que sentar o bumbum na cadeira, laudar bastante. O radiologista ele fica muito preso, né, numa sala quase o dia inteiro, dependendo fica. da jornada, né? Tem dia que você não sabe se tá chovendo, se tá sol, Antes de casa também você tem que responder, né, as perguntas que estão no seu WhatsApp. Durante o dia também, quer dizer, é bastante corrido, né? Você é muito solicitado, né? Por isso que as pessoas que estão do seu lado, às vezes, têm que entender um pouquinho que a gente não consegue responder prontamente as perguntas, as questões. Mas a gente responde com um pouquinho de calma, todo mundo vai ser respondido, né? Vai obter a resposta. Uma pergunta, é que agora mudou bastante. Geralmente tem o PAD, né? E agora tem um padrão. Um exemplo, na ressonância, eu vou falar, depois o Petito pergunta na tomografia. Cada tipo de exame, ele tem umas sequências específicas para ser realizado. Cada instituição tem o seu protocolo. Isso modifica para você na hora do laudo, vamos supor, na clínica IDS você faz um joelho com um tipo de sequência, na Unimed com outro, ou não? Modifica para você na questão do laudo, porque devido a esse padrão que modifica para cada instituição?
Acho que hoje em dia os protocolos estão bem definidos, né, Marcela? Não se muda tanto de um lugar para o outro. O que se muda é um pouco a imagem, dependendo da marca do aparelho. Sim. Isso muda um pouquinho. Mas eu acho que o grosso do exame, por Sempre exemplo, mais ou menos é mais igual. ou menos é igual, né? Determinadas patologias exigem que você faça algumas sequências adicionais, né? Por exemplo, cruzado anterior, você faz o coronal oblíquo, né? E assim por diante. Mas hoje não muda tanto de um lugar para o outro, eu não sinto tanta dificuldade em laudar um exame ou no IDS, ou na Unimed, ou na ALOS, não muda tanto. Né? Eu percebo que às vezes o médico especialista de músculo reclama que dependendo do lugar que ele vai fazer com contraste. Se o paciente tem uma patologia meio que suspeita, tem que fazer um exemplo, o T1, FET, pré, e ele tem que ter o pós-idêntico para poder ter a subtração. Sim. E tem lugares que ou não... ter um sem FET e não faz o, não faz, o pré. Aí é que você tem vontade de estrangular, né, o tecnólogo. Por mais que você oriente e tal, é fundamental que sejam sequências iguais no pré e pós-contraste para você poder comparar. Não adianta você fazer amarelo no pré e azul no pós, né? Tem que ser, são sequências idênticas, não iguais. Isso eu vejo direto, porque principalmente hoje em dia a gente trabalhando com o sistema híbrido, né? Então, assim, não tem aquela humano conversando com o paciente, vendo. Geralmente faz o protocolo, a receita do bolo e já era. É verdade. Agora, assim, eu acredito que a gente operacional ali atrás do equipamento, ele tem uma visão, assim, diferente do híbrido. Sim, aí são profissionais que saem um pouquinho acima da média. Então, são profissionais que já conhecendo o negócio, ele fala, por mais que não esteja no protocolo, ele fala assim, não, eu acho que vale a pena fazer e entregar um... porque eu geralmente tenho o protocolo, mas eu sempre, pela patologia, vou falar, não, esse daqui eu acho que eu vou fazer isso, porque fica melhor. É muito legal isso. Entendeu? Eu acho que você tem que ter a liberdade de poder... Sim, pensando que para o médico vai ser melhor para ele poder laudar. Adicionar sequências que vão ajudar no diagnóstico. Melhor que... Eu prefiro pecar, às vezes, pelo excesso, porque esse paciente vai ser reconvocado. Sim. E daí vai perder tempo de sala, né? Às vezes vai ter que injetar contraste de novo. Isso gera números, né? Gera para só tudo... despesa. O método híbrido, ele veio em função dos altos custos, né? Porque nós estamos... A radiologia, queira ou não queira, é uma especialidade de alto custo. Sim. E os gestores têm que diminuir esses custos, né? Infelizmente, isso é uma verdade. Esses comando centers aí, eles vieram para reduzir custos. Quer dizer, para o gestor isso é interessante. É óbvio que alguém vai sair perdendo com esse modo de agir, né? Mas, infelizmente, isso é uma realidade que a gente tem que aprender a conviver hoje em dia. O que eu convivo e percebo, tudo bem, né? Tem que vir a tecnologia mesmo, mas deveria ter uma parte de alguém que cuide dessa qualidade, que veja... A parte humana ainda prevalecer. Veja, faça uma estatística, tá acontecendo muito erro, tá tendo muita reconvocação, especificamente de um caso específico. Eu vejo muito de músculo, aonde que eu vejo. Vamos ver o que está acontecendo? A gente vai ter que, independente se seja híbrido, vamos ver esses funcionários lá, para a gente mudar isso, para a empresa também ela não ter mais custos, porque geralmente tem muito custo nisso daí para a máquina. Cada reconvocação, cada isso aí gera problemas, né? E o paciente gera tempo também, na agenda, gera mais um exame, gera todo um fluxo, Você né? reconvocar o paciente sempre gera estresse, sempre gera. Para o paciente que acaba ficando preocupado, achando que tem uma patologia às vezes muito pior do que na realidade tem. E para o serviço, né? Você como um médico, como gestor, isso aí também, sim, você dá essa liberdade para o profissional também ter essa parte livre, né? Que ele possa apresentar o melhor. Então, isso aí ajuda também, né? Eu conheço você, o Alexandre, então, doutor, eu fiz um decúbito, eu acho que vale a pena injetar, então... Nessas partes assim até ajuda, né? Você ter esse... que a gente já conversou sobre isso, né? A interação entre o médico, o tecnólogo, o técnico, o biomédico é fundamental. Sim. Eu acho que eu dou a liberdade para vocês fazerem o que for melhor para o paciente. Eu acho que realmente pecar por excesso é melhor,
Essa frase aí é a melhor, né? Se a gente vai pecar por excesso é... Os meus estagiários sempre eu falo, porque às vezes vai fazer um exemplo, um exame besta, né? Que é um exame simples, joelho. Às vezes é com um pouquinho corte, às vezes tá cortando o menisco. Não, meu. Termina lá, subcutâneo, vai lá, termina. O que você vai perder com, às vezes, 50 segundos? Você não vai perder nada. E o que você vai ganhar fazendo até... Então, a pessoa faz um corte ali totalmente restrito, que às vezes o paciente, você não consegue acompanhar um ligamento ou alguma coisa ali que você deveria ver. Ah, não, mas é que... Você já viu aquela história que eu, quando aprendi ressonância... Ah, mas o que você vê no sagital, você não vê no coronal e no axial. Então, não tem por que você pegar tantos cortes. Isso aí não existe, mas tem gente que trabalha dessa maneira, entendeu? E eu acho que... E hoje em dia, como você trabalha com muito menos tempo, o que vai mudar a sua vida 1 minuto a mais, 1 minuto a menos? Não vai mudar. Os protocolos hoje são bem enxutos, né? Porque Sim. você precisa de tempo na máquina para poder fazer um volume maior de exames, né? Sim. Isso tem uma faca de 2 legumes, né? Você perde um pouquinho a qualidade, sem dúvida. Mas eu acho que ainda é fundamental a formação, né? Isso vem de formação. A formação sua é importante, né? Você tem que pensar, volto a falar, no paciente. O que é melhor pro paciente? Eu esticar um pouquinho o exame, fazer uma sequência a mais ou uma sequência um pouco mais fina, né? Para falar de uma forma mais... né? Eu acho que isso é fundamental. A formação sua tem que ser voltada pro paciente, ajudar o paciente. O sistema tem que ser deixado um pouquinho de lado na hora da realização do exame, né? Você não ficar pensando com medo, vai atrasar um pouquinho a minha agenda. Não pode. Porque daí o paciente pode voltar de novo, porque às vezes esse paciente tem ele não tem um diagnóstico ainda, ele foi lá um exame de rotina e viu alguma coisa. E não tem exame anterior e você não fez nada, só fez aquilo ali. Aquela velha história, né? Você pega uma coluna lombar, né? Por exemplo, e você tá vendo, o sagital mostrou que tem uma hérnia em T11 e T12. Faz um axial, né? Ali, né? Cima, né? Não dá vontade. Só porque é lombar não pode fazer uma tórax lombar, né? Não dá pra fazer os cortes axiais, sagitais, fazer um exame ali em T11 e T12 para você, porque o médico radiologista vai olhar o exame e se o paciente já foi dispensado naquela correria do dia a dia, você vai ter que chamar de volta. Igual você vai fazer um exemplo cotovelo. É cotovelo, um corte restrito e tal. Mas o paciente tem uma lesão mais acima. E a preguiça de ir lá reposicionar o paciente para ter mais sinal. Então, assim, tem essas questões. Não tem por que ter preguiça. Vai voltar esse exame. Fundamental. Se você ser proativo. Resolver o problema do paciente naquele momento. Ele está ali na máquina, né? Vamos resolver o problema. É porque, assim, todo exame, né? Tomo, resso, raio-x, qualquer exame. Às vezes você vai fazer um exame que é para um joelho, que é para ver menisco, ligamento e tal. Mas o paciente, esse paciente, ele não tem uma lesão nisso daí. É outra patologia. Você vai ter que ir lá, reposicionar. Na tomografia ainda você consegue abranger no corte, né? Porque a ressonância são bobinas. Então, você vai ter que ir lá, descer ou subir. As antenas, né? A tomografia ainda gera aquele problema da radiação, né? Aí você olha, você fala assim, eu já vi muito em lugares que médico pede tornozelo em pronto-socorro. Aí você vai lá, corta o tornozelo, não tá íntegro. Mas o que tá quebrado um pouquinho pra tíbia ali pra cima. Aí tem pessoas que falam, não, pediu tornozelo, vai tornozelo. Você não pode, você não pode. Véio, é um paciente, é uma pessoa que tá ali, é um ser humano. Fala, você tem que resolver o problema do paciente, sempre. Se você viu, já era. Não dá. Você vai embora e vai dormir em casa se você não estudou a região que tava com problema. Tem profissional que eu já vi que manda só tornozelo, aí você fala assim, e aí esse paciente volta de novo, né? Agora tíbia, perna, né? Você fala, Por isso que eu falo, a interação é bacana entre o médico, entre o tecnólogo, o técnico e o biomédico. Talvez eu não sinto muita dificuldade em me relacionar com esse pessoal. São pessoas que geralmente são amigas, né? A gente convive ali diariamente. Talvez a forma que eu abordo eles, meio falando sério, brincando, eles conseguem me entender, né? Cada um tem uma personalidade. Sem dúvida. E você é super comunicativo, então assim, às vezes tem... isso você que tá falando. É que tem pessoas que é muito quietinho. E daí vem uma pessoa, assim, já falando mais alto, uma personalidade mais forte, já meio que se assusta. Igual eu, né, Petit? Mas esse mundo da radiologia, assim...
pelo menos vou falar de Sorocaba, é muito fechado. Então, assim, hoje o doutor Alexandre está na Unimed, amanhã eu encontro ele no IDS, outro dia eu encontro ele no negócio. Então, assim, isso não só médico, como os profissionais também. Então, assim, eu trabalhei com o Toqueton no centro médico, e aí agora eu trabalho com ele na Unimed. Já fui em Porto Feliz já com ele, já fiquei um tempinho lá, mas não segui lá. Então, assim, cada lugar, já trabalhei na clínica dele em Itu também, fiz lá, cobri umas férias do João lá. Então, assim, vira e mexe, eu sempre estou encontrando o Toqueton. Tá esbarrando, né? E tirando esse lado, assim, muitos churrascos na casa dele. Futebol, a gente já vai jogar em outros lugares também ainda. E isso acaba criando, Aliás, convidem o Petito pro churrasco, mas não deixem ele fazer o churrasco. Porque ele não sabe. É péssimo fazer no churrasco. Melhor picanha. Não, mas quem que não sabe assar uma picanha? Mas ele não sabe. Nós tínhamos combinado um churrasco em casa e o rapaz responsável pela churrasqueira houve um imprevisto, ele não pôde ir. E ele até se prontificou a fazer o churrasco. Mas ainda bem que eu falei, eu não sei fazer churrasco, eu te ajudo. Ainda bem que o bate-papo, a descontração estava mais legal, porque a comida aquele dia deixou a desejar um pouquinho. E olha, a picanha é molinha, se você não sabe. Mas ela torrou, ela ficou mais seca a picanha. Meu Deus, até meu filho sabe fazer Não, churrasco. mas eu sou uma negação, eu sei comer carne e churrasco. Agora, fazer, cara, eu faço até cozinhar, faço pra mim, não gosto de fazer nada. Não sei fazer arroz, não sei fazer feijão, não sei nada. E ele vem de uma família de cozinheiros, de cozinheiros, as comidas peruanas. Minha mãe tem restaurante, minha família, a vida inteira foi na parte de restaurante. E eu não sei cozinhar nada. E agora que você tá de dieta? Agora, quando você faz uma dieta é mais simples, né? Não tem muita coisa, é carne, salada, não tem E quem faz sua carne? Cara, carne é simples, você joga lá na frigideira. Não é simples, né, doutor? Não é. Ainda Pelo mais menos pra churrasco, não, né? pra mim é simples, porque o que ficar ali eu vou comer de qualquer forma, né? Mas isso que é legal, né? O doutor Petito, a gente trabalha em lugares distintos, o senhor tem amizade com ele, já participou de churrasco, isso que é legal, né? Todo mundo tem uma interação, conhecer todo mundo, igual eu, assim, conheci o doutor na Unimed, e agora no IDS, que a gente trabalha junto também. E vocês, médicos, radiologistas ou outras especialidades, também conhecem os profissionais e a fama deles, né? Então, assim, vai fazer alguma coisa errada, né? Um mau profissional, em qualquer setor, ele talvez se destaque mais do que o bom profissional. Se destaque, óbvio, negativamente. Então, o que eu falo, você faz uma coisa legal para uma pessoa, você faz uma coisa errada, 10 pessoas vão saber. Então, a propagação de coisas erradas que você faz é muito maior do que coisas certas. Então, o ideal é que você sempre ande na linha, seja um cara bacana, respeite as regras do jogo, seja onde for, e trate muito bem o paciente, que é o verdadeiro significado de todo o nosso trabalho. É ele que dá todo esse suporte para todo mundo, né, trabalhar. Se não tivesse o cliente, né, o paciente, hoje não teria médico radiologista, tecnólogo, biomédico ou qualquer profissional. Então, é ele que paga o nosso salário, então, assim, ele merece todo o respeito, né, em relação a isso. Eu vou perguntar uma coisa agora relacionada à parte médica mesmo, que é uma coisa que eu vejo também. A gente sempre tem um problema. Pé. Não existe pé, né? Ou é retropé, ou é antepé. E sempre a solicitação médica é pé. E daí a importância da gente... Geralmente eu vou lá, falo com o paciente onde é a maior queixa dele, coloco o marcador, independente... Geralmente ele fala que a dor é o pé inteiro, mas fala pra mim qual que é a dor. Específico, onde dói mais. Mais. E assim, igual a gente tava falando do sistema híbrido, não tem isso. Não tem. É mais difícil mesmo. E o que eu vejo de muita reconvocação é pé. Por quê? Porque o paciente, a hora que a enfermagem tria, às vezes, ele fala uma coisa. Daí eu vou lá, a hora que eu vou posicionar. Por isso que é importante, eu acho, que quem realiza o exame posicionar o paciente. Porque eu aprendi a posicionar
corretamente, porque um bom posicionamento é o carro-chefe do exame de ressonância. Não adianta eu saber fazer exame e eu não saber posicionar direito em sala. Porque o exame de ressonância magnética mesmo é adaptável. Eu posso posicionar da maneira que eu quiser, a bobina que eu quiser, mas o importante é eu saber posicionar para a anatomia estar perfeita ali, para ter uma análise nos 3 planos melhor. E o pé mesmo, quando é o sistema híbrido, não tem essa conversa. E daí a maioria vem, reconvoca, porque é uma fascite, foi feito antepé, cortou toda a face. Então, assim, eu vejo muito isso. Realmente, isso acontece. Até porque quem pede também não são médicos que conhecem profundamente o exame, né? Sim. Os ortopedistas, eles conhecem de uma forma geral, eles não saem, eles pedem pé, né? E não sabem a importância de focar na patologia, na queixa do paciente. Mas se acontece isso bastante, sim. Se ele vê o paciente, ele faz um exame físico, ele vai saber a região de maior intensidade da dor desse paciente, ele poderia colocar no pedido também. Mas aqui levando em consideração, eu vou dar uma opinião assim, levando em consideração o tempo que ele tem também cada consulta. Sim. Nós estamos falando de volume de trabalho na imagem, né? Na imagem. O volume deles. São todos os Eles setores. Eles não atendem um paciente, são muitos pacientes. Dependendo do governo, é 5 minutos, né? Sim, vai de médico para médico, assim, o tempo que ele vai levar na consulta dele. Alguns levam mais, outros menos, assim. Mas imagina você o dia inteiro escrevendo, passando, fazendo o exame físico e faz e pedido. Então, às vezes, assim, se ele ficar escrevendo muito tempo, ressonância de médio, pé, hipótese diagnóstica, X e aí... Antepé, neuroma. Assim vai, neuroma. Mas seria o ideal, né? Seria o ideal. Esse é o mundo ideal para radiologia, mas Sim. não é o mundo ideal para a parte da ortopedia, para o médico que está Sim. constantemente. Então, assim, aí eu acho que vai também entender um pouco. Alguns conseguem fazer show, outros não, mas acho que aí já a gente pula para vários outros. É que o paciente, ele chega... Ele dói o corpo inteiro. Você vai começar a falar, eu vou ver o pé dele. Nossa, minha coluna. Como não, mas aonde que dói o pé? Então você fica lá até ela falar onde dói mais, assim, para você tentar direcionar melhor. E eu acho que o pé é o pior. Porque geralmente o pé você fica meio na dúvida. Às vezes eu faço até um sagital inteiro do pé, rapidão. Só para mim ver quando o paciente fala que o pé dói inteiro. Daí eu direciono. As patologias dos pés não são tão grandes assim, né? Neuroma, placa plantar. Mas o problema é que tem que direcionar. E assim o problema vai, né? é que na ressonância a gente não pode fazer pé inteiro. Daí a gente tem ou retropé ou antepé. Isso seria importante também os ortopedistas saberem, né? Porque, na verdade, isso falta para eles, né? Eles não sabem que a gente tem que segmentar o pé, né? Sim. Principalmente retro e antepé, né? Então, seria legal eles saberem de uma forma bastante precisa o que eles estão pedindo. Até para a gente poder fazer de uma forma correta e ajudá-los, né? Às vezes vem pedido que tá já separado. Tornozelo e antepé. Daí vem bonitinho. Em tomografia também tem esse problema de axial e coronal, que é diferente de ressonância, né? O axial da tomografia é diferente do axial da ressonância de pé, né? Na ressonância também é assim. Tem médico que fala que o coronal é axial e daí tem gente coronal axial. Você fica meio perdido, cada um tem um jeito de ver. É que você tem que olhar o pé esticado, né? Sim. É correto. Tomando pela anatomia, né? Você tem que pensar na anatomia com o pé esticado. Que é Isso aí, a posição anatômica. Posição anatômica, né? Aí o coronal seria axial, né? Isso. Mas isso é engraçado. Mas tenho isso na cabeça, né? Que a hora que você for falar coronal, pensa 2 vezes, né? Você fala, não, coronal, mas eu pedi um coronal. Mas já aconteceu comigo. A a doutora Cristina ainda, dela falou, pode nomear certo esse negócio aí. Eu falei, tá bom, doutor. Não, é engraçado com o radiologista nessa parte de a gente ter dúvidas, né, nisso aí. Ele fala, não, mas qual que é a dúvida? Eu falo, mas é que para uns médicos é assim, para outros é dessa forma, como que você quer ir? Com o passar do tempo, você adquire alguns vícios, né, para poder laudar de uma forma mais rápida. Isso às vezes atrapalha também, né? Eu reconheço que atrapalha. Existem alguns médicos que preferem Y do que X, né? Eu sei, mas
Com o dia a dia, com o passar do tempo, cada profissional que está ali no aparelho ele sabe a forma que o médico quer trabalhar. Sim, Volto a sim. falar, a interação é fundamental, Não, né? e assim, pega o seu plantão de laudo, sabe como você gosta dos seus exames, né? Acostuma com você já. Acostuma. No Entendeu? dia a dia você já você cria uma acostuma. rotina E eu pro dou a médico, liberdade né? de poderem. Claro, que tem hora que você tá lá discutindo o caso e tal. Você não pode atender assim prontamente, mas eles têm total liberdade de ligar, falar comigo, ir até a sala onde eu tô. Isso aí eles sabem que podem fazer quando eu tô no comando do plantão. Tem dia que dá vontade de matar eles, eu volto a falar. Mais até do que ele tá fazendo churrasco. E você consegue perceber quando você está vendo um exame, a parte vamos supor, ele fez com. O protocolo geralmente é 3 milímetros. Fez com 3, com 1, com 2 de gap. Puta do espaçamento. Consegue, né? Ou mudou o tempo, um exemplo na ressonância, mudou esse tempo. Porque assim, se você muda o tempo de repetição, o tempo de eco, aquela ponderação ela não vai ser a mesma. Não. O T2, se você não usar o tempo de repetição, o tempo de eco correto, ele não vai ser um T2. Às vezes ele pode se transformar num DP. Mesma coisa o T1. Então, assim, tem exames que às vezes, porque tem equipamentos, que devido a você mexer em algumas coisas, ele sozinho, ele altera isso. Se você não prestar atenção para você voltar ao que estava, a Siemens ele tem um grande problema. Às vezes, dependendo do exame que eu estou realizando, ele sozinho, ele muda o tempo de repetição. Um T1 ele transforma num T2. Então, se eu não mudar, não prestar atenção que ele sozinho, ele troca o númerozinho bem pequenininho lá, e às vezes vai para o médico, entendeu? Você consegue perceber, às vezes, um exame está diferente do que você costuma laudar. Ah, sim, sem dúvida. Consegue, sim. Aí que a gente tem que chamar o paciente de volta, o tecnólogo chamar, explicar, mas consegue, sem dúvida. Porque isso daí ele modifica bastante, né, para você poder laudar. E a questão de equipamentos, assim, de scanners, para você laudar a qualidade da imagem. Eu acho que os scanners hoje são muito. Eu costumo comparar com carros, né? A Siemens, GE, Canon, Philips, são todos ótimos. São todos aparelhos muito bons. Você tem o melhor carro da Chevrolet, o melhor carro da Ford e assim por diante os aparelhos. Você tem o melhor Siemens, o melhor GE, o melhor Canon e assim por diante. Os aparelhos são muito próximos hoje em dia. Acho fundamental o pós-venda, porque é um investimento muito grande no aparelho, então você tem que ter um pós-venda, ou seja, uma assessoria muito legal, porque a partir do momento que ele parou, você tem que resolver o mais rápido possível, porque você não pode perder tempo, você perde paciente, a estrutura te cobra o funcionamento do aparelho, é fundamental o pós-venda. Acho que são fatores que vão determinar a compra, né, do aparelho. Hoje eles são muito próximos. Vamos pensar assim, o top da Philips, da GE, da Canon e da Siemens são bem próximos. Para você não muda. É que tem médicos que gostam mais dos exames da Siemens. Eu tenho a minha preferência. Eu também gosto bastante da Siemens. Mas não é um caso de vida ou morte, né? Às vezes as condições oferecidas para a instituição de determinadas marcas foi melhor do que a outra. Isso é fundamental. É um investimento muito grande, né? Um aparelho de ressonância hoje custa uma fortuna. Todos nós sabemos o preço. Então, são várias condições que têm que ser levadas para a gente poder, em consideração, para a gente poder fazer a escolha correta, né? Isso é fundamental. A partir do momento que é o top, acho que vai ali o pós-venda. A forma como ele cuida de você, né? A próprio fabricante, né? Então, às vezes, você precisa de um favor. Liga, o cara já te retorna. Não, doutor, faz isso aqui. Hoje são bem próximos isso também, sim, né? Sim, eles dão um suporte acho que bom, os contratos, né? Mas de manutenção acho que são fundamentais. O aparelho perfeito ainda não existe, né? Se você pudesse pegar um pouco de cada aparelho e montar numa só, seria a melhor coisa do mundo, né? Mas hoje, como não tem isso aí, você vai criando certas preferências, né? Mas não que os outros mas a qualidade hoje não tem comparação. Mas é que nem a gente trabalha, a gente começou a trabalhar com meio Tesla. Não, aquele que tinha na Unimed lá era 0,35.
a dorsal, a musculatura paravertebral ficar tudo distorcida. Não sei como que vocês laudavam. Mas faz parte de um processo de aprendizado, né? Sim. E todo mundo passa a exigir mais com o passar do tempo. sim. Se você tem máquinas melhores, você vai querer aquelas máquinas para poder trabalhar e dar um diagnóstico melhor no final. E você ganhou experiência também, claro. né? Porque imagina laudando exame no e-mail, Tesla, 0,35. Mas é que nem celulares, né? Antigamente você tirava foto VGA, né? Aquelas fotos distorcidas. Hoje não tá ruim a foto ainda. Nitidez que você É tem. tecnologia, né? Que tá voando, né? Tá aí para você usar, né? Tá aí pra fazer essa parte aí de... Até os monitores de laudo agora, eles têm uma resolução totalmente muito diferente. Que também são... Eu sou da época do filme, né? Quantos cortes de crânio a gente fazia, Petito? Eram 20 sem contraste, mais 20 com contraste, 2 filmes de 20. E hoje você tem 100 exames, né? 100 cortes, você avalia... 100 cortes é mínimo, né? Hoje você faz 300 muito detalhe, aí, né? Muito mais detalhe, na anatomia muito melhor mostrada nos sim, exames. Sim, você faz umas imagens, umas reconstruções, né? A parte de vascular. Não, a tomografia tá fantástico hoje em dia. O multislice veio para... Chegou uma... Eu peguei essa, que eram cortes sequenciais sem ser multislice, quer dizer... Todo mundo nos congressos fala, puxa vida, a tomografia chegou no limite, chegou no seu máximo, né? De repente veio o multislice com cortes finos muito mais rápidos, né? Você adquire o volume, não adquire mais, né? A gente trabalhava com o Eusint, né? Lembra o Eusint da vida aí? Que era por cabeamento. Então o tubo rodava para um lado e ele voltava para o outro. Então era cortes assim... Um corte levava em média de 2,5 segundos aí para fazer um corte? Uma rodada, né? Que a gente fala tubo rodando, né? Então era ligado por mangueiras, isso aí tudo. Hoje não, pô, com uma volta aí você tá pegando 4, 5 cortes aí. Numa apneia você faz um abdômen, né? Antes inteiro e com muito mais detalhe. Tórax eram uns 40 imagens, então eram 40 apneias que você fazia pro paciente. 40 apneias? Mandava ele encher 40 vezes. Isso você não tinha que injetar, aí depois... E às vezes ele respirava... aí você fazia, né, que a gente chama inspira e segura, ele inspirava mais ou menos, quer dizer, dava diferença no nível, né? Era muito diferente. E faz muito exame de tomografia agora também, né? Faz bastante. Hoje em dia, assim, em 1 hora aí, dependendo do serviço aí, você faz 8, 10 tomos aí em 1 hora aí, até pra mais dá pra fazer. O PS, né? Hoje em dia é inconcebível ter um pronto atendimento, um pronto-socorro, sem ter um aparelho de tomografia à disposição. Né? Você teve um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, você tem que pedir tomografia. Ninguém vai pedir mais um raio-x de crânio em função de um trauma, né? Você tem que fazer uma tomografia. Até porque se você não fizer, você mais tarde pode ter problemas, né? Sim, o problema é que tem muita gente também que a criança caiu, nem bateu a cabeça direito, já vai lá fazer tomografia. O mundo mudou, né? A insegurança das pessoas é muito maior hoje em dia, né? E elas tendo acesso a esse tipo de exame, elas vão usar. Quer dizer, antigamente você batia a cabeça, né? Jogava bola, batia a cabeça, ia pra casa, fazia salmoura. Você colocava aquela faca assim só pra baixar o galo. A mãe fazia um pano com sal, molhado e colocava. É verdade, o pano com sal. Pra ver se diminuía o galo, né? Sim. O famoso galo, hematoma subgaliano. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a mãe já quer ir pro pronto atendimento, quer que o pediatra ela cobra atenda, o pediatra, né? Quer que faça, né? Então, ela já leu no Dr. Google, o traumatismo do crânioencefálico, que tem que pedir tomografia para afastar patologias mais sérias, quer dizer... E até pro médico é um respaldo, né? Você pedir essa tomografia, né? Porque pelo menos você libera... Né, você tira das suas costas o problema. Liberei, não tinha nada, pelo menos a hora que eu liberei. Passa a responsabilidade pro radiologista. Liberei. Mas assim, muito exame igual criança mesmo fazer torre direito, tomando radiação também é perigoso, né? Sem dúvida. E tem pessoas que não têm noção disso, que na verdade tem que ter um controle, como tem na Unimed. Mas aí eu também acho que é uma coisa meio grande, assim, uma coisa meio
fora disso, é porque você não tem um controle disso aí. Quantos raios-x você não vai fazer quando criança, né? Quantas vezes você não vai no pronto-socorro? A radiação é um problema. É um problema, né? Mas a Sim. pediatra minha, que era do meu filho, a mulher do Dr. Shen, doutora Cecília, ela não pedia. Ela não vai fazer, Marcelo. Eu já tô ouvindo, já tô escutando aqui. Então, assim, só de último caso, ela tinha ela era muito Mas isso cuidadosa. aí, Sensibilidade. isso há quantos anos atrás? Mas ela é assim ainda, ela é uma pessoa muito cuidadosa. Mas e aí, hoje em dia? Você libera, a criança tá com uma pneumonia, tá com alguma coisa. Mas se você fizer, é o que eu volto a falar, os exames de imagem e de laboratório são exames complementares, né? Então, A hipótese diagnóstica já tem que estar formulada na Sim, cabeça do sim. profissional que solicitou Sim. os exames. Então, eu acho que a partir do momento que você tem a certeza que é uma pneumonia, vamos supor, uma sinusopatia, sinusite, acho que está dentro Sim, do aceitável você tratar. sim. É óbvio, se você lançar a mão de um raio-x, por exemplo, de seios da face, você vai ter a certeza que Sim. tem a sinusite, Sim. né? Eu acho que cabe a cada profissional decidir aí o que é melhor para o seu Hoje, paciente. hoje o mundo, eu digo, tá muito chato, né? Hoje em dia, hoje você não pode fazer muitas coisas que é politicamente incorreto, né? Aquelas festas que você promovia antigamente, hoje Aquelas não são mais festas, aceitáveis. Hoje, né, eram muitas Mas festas, você participava né? dessas Não, festas? eu não. Era quando no meu tempo de jovem, né? Hoje se eu faço a festa aí, eu fico 3 dias internado de dor no corpo. Mas eram outras épocas, outras você era épocas, solteiro, né? não tinha uma filha, Hoje né? já sou outra Então, pessoa, né? Um pai, já um marido pela segunda vez, né? Mas tá bom, a vida é boa. eu lembro quando ele ainda ia namorar a primeira esposa dele É. lá no banquinho No da banco da Unimed. A Unimed. Unimed não era nem o que é hoje, o prédio que era um prédio antigo ainda. Já lá tem tempo isso. Já tinha uns O tempo passa 17, muito rápido, né? 18, Passa né? muito rápido. Por isso que eu acho que é fundamental você também trabalhar bastante, sempre investir na sua carreira, mas também viver. Curtir as pessoas que você gosta, estar sempre perto delas. Se você gosta de viajar, viaje. Fique com seus filhos bastante, o máximo que você puder, porque a vida é muito rápida, né? Isso. Nesse tempo aí, quantos amigos nós já Já perdemos? perdemos já aí, assim, é triste assim, mas você tem que aproveitar, né? Viva, divida seu tempo. Você tem que trabalhar bastante. Na área de saúde não tem quem não trabalhe Não. bastante. Mas tem o tempo para sua família, fazer o que você gosta, conviver com as pessoas que você se sente bem, né? E fazer churrasco. Não com o Petito na Não, churrasqueira, ele- não, mas... ele com churrasqueira. E ainda a gente tem um grupo ainda, né, de amigos aí da radiologia, né, de anos, residentes antigos. Né? uma convivência legal, né? Convivência legal ainda. Um abraço para todos eles aí. Né? Tirando sarro um do outro sempre, né? Grandes histórias, assim. Então, fazer bastante amizade, né? Ter bastante histórias para contar aí. Tratar bem as pessoas que estão ao seu redor. Conviver Isso é bem. fundamental. Criar um ambiente de trabalho bacana, que todo mundo possa dar opinião, mas que na hora H todo mundo está comprometido com o paciente. Isso é fundamental. Sim. Seja qual for a sua especialidade, a sua área, o que você faz dentro da área de saúde. Ter o comprometimento. Claro, ninguém vai ficar 12 horas, a gente trabalha pelo menos de 10 a 12 horas todos Sim. os dias, né? Que, não, brinque, converse, mas na hora H vamos estar compenetrado, cada um no seu setor, é o que eu falo, a recepcionista, a digitadora também são importantíssimas no sistema, sim. porque já pensou se a digitadora fazendo o seu lado, você fala, não há evidência, ela põe, tem evidência, você mudou já completamente, né? Então é fundamental que você também saiba da sua importância em todos os setores. Todo Isso mundo é muito importante, bacana. né, Todo né? mundo Todo é mundo. importante. Não é só E o médico. você foi muito importante aqui pra Hoje, gente né? no Só podcast. temos a agradecer ao doutor Alexandre, grande amigo, radiologista, pai. Corintiano, filho, sofredor. Ele tá lá do Corinthians. corintiano, assim. Então a gente agradece, doutor Alexandre. Obrigado aí pela presença aí, fazer esse
disponibilizar um tempo aí Poder participar um pouquinho, dar um bate-papo com a gente, contar a sua história, falar um pouquinho de tudo, um pouquinho pra gente. Isso aí. Eu que tenho a agradecer a oportunidade aí de tentar mostrar o nosso dia a dia e me coloco à disposição para outras ocasiões para poder ajudar vocês aí nesse novo projeto, né? Fugindo um pouco do dia a dia da área de saúde. É igual você estava falando agora mesmo, né? Da gente fazer coisas diferentes. Isso daqui é uma coisa que um hobby pra gente dar um pouquinho de risada, conversar, conhecer, e fazer novas amizades ainda. Para as pessoas como é a vida do Petito, da Marcela e dos nossos convidados que vêm aqui, igual você veio aqui, contou. Todo mundo está conhecendo aqui hoje o Dr. Toquiton. Quem é o Dr. Toquiton? Algumas pessoas já conhecem, né? Já. Mas agora tem bastante pessoa que vai conhecer e ver como é um radiologista, a importância dele no diagnóstico por imagem. O principal, que é o paciente, ou o paciente ter um diagnóstico final, que ele vai lá, vai ter esse diagnóstico e vai sair feliz. E independente se esteja ou não patologia, se tiver patologia, viu a patologia, esse paciente vai ser tratado, se Deus quiser vai ser curado. Mas isso é a importância do médico radiologista. Muito obrigado. A gente agradece de coração. Só eu que tenho a agradecer a oportunidade. De você estar aqui com a gente, foi muito bom. Eu agradeço muito, viu? Passou rápido, né? Você viu como voou? E hoje foi o 8º episódio do Frequência Cast. Parece mentira que a gente começou, estava no primeiro, agora a gente já está no 8º já. No 8º. Muito obrigada, Obrigado, pessoal. E a gente vai estar aqui com vocês sempre na Frequência, viu? Isso aí, podem procurar a gente aí nas redes sociais, nas plataformas digitais. Daqui a pouco. Deixem perguntas, a gente vai passar o qualquer Instagram dúvida que do tiver, Dr. Alexandre. Fala com ele. Aí ele pode responder também. Quiser colocar nossa página, a gente faz isso aí também. Tá bom? Um abraço, um beijão. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera.